Talvez você já se questionou, e será que se mudasse o presidente, mudasse os ministros, mudasse tudo, será que realmente melhoraria? Será que estaria a solução dos nossos problemas? A simples mudança do presidente e dos demais? É nesse ponto que eu quero trazer. Quem realmente manda no Brasil? Qual a influência do presidente e dos demais órgãos? Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal porque isso dá aquele incentivo para a gente trazer mais e mais vídeos. Sem enrolação, vamos lá. Antes de entrar nas questões constitucionais, é preciso trazer que no país, no Brasil, é muito comum a cleptocracia e a plutocracia. A cleptocracia está ligado à expoliação, do termo muito utilizado por Frederic Bastiat. A expoliação é quando você pega o que não é seu por direito, você pega o que é do outro visando interesses próprios. Muito conhecida a corrupção. A plutocracia vem de plutos, do grego, riqueza, e cracia, do governo, poder. Então, a plutocracia está ligado quando os governantes, eles são os mais ricos e os governados são os mais pobres. Mas como assim? Aqui no Brasil a gente tem uma democracia. Então não são os mais ricos que estão lá em cima. Na realidade, de maneira direta, tá certa, não são os mais ricos. Só que de maneira indireta, sim. Porque visando o interesse dos mais ricos, dos milionários, bilionários e grandes empresários, com aquele incentivo, a famosa propina, boa parte das suas ideias e pontos que iriam favorecer a empresa acabam passando pelo poder legislativo. Sendo assim, a plutocracia acaba por ser vigente. Entendendo esse ponto, vamos adentrar nas questões, então, constitucionais. Como que funciona? Aqui no Brasil, a gente tem uma república presidencialista, ou seja, a gente tem o presidente exercendo dois papéis como chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado sendo a representação, ou seja, ele é a representação daquele país respondendo por aquele país. E a gente tem como chefe de governo tratando das questões legislativas, as leis. Entendendo isso, a gente entra para o ponto de Montesquieu. Charles Montesquieu, 1748, ele trouxe no seu livro a divisão dos três poderes, ou seja, do poder executivo, legislativo e judiciário. Nessa respectiva ordem, a gente tem a representação do poder executivo, o presidente, já que a gente está falando de uma república presidencialista. Do poder legislativo, a gente tem o Senado, e do poder judiciário, a gente tem o STF. Só que aqui é preciso abrir só um parênteses, um adentro, que dentro do poder legislativo e do judiciário, há a tendência por líderes populistas de esquerda e populistas de direita. Ou seja, os representantes que estão lá dentro do Senado e do poder judiciário, do STF, eles têm algumas simpatias, ou seja, eles têm mais afinidade com alguns líderes. Isso acaba por muitas vezes não haver um consenso de maneiras mais legais. E é onde os interesses monetários acabam falando mais alto. O populismo de esquerda e populismo de direita vem do termo que está relacionado ao populismo, que foi muito famoso aqui no Brasil durante o período da Era Vargas. O populismo está ligado aos anseios da população, do cidadão comum e à oposição à elite. Só que os representantes do populismo, e até é muito importante trazer isso, muitas vezes foi dado como os representantes do populismo, tanto de esquerda como de direita, que ele manipulava as massas por meio de discursos carismáticos. Só que na realidade, em pesquisas mais recentes, mostrou que não. A massa não se vê manipulada pelos discursos. E também não se vê manipulada. O que apenas infere diretamente sobre o seu voto é a questão que aquele líder está dando, está suprindo a demanda dessas pessoas, os anseios dela. Basicamente é isso. Então, voltando ao termo constitucional, a gente entra na questão do presidente. Qual é o papel, então, do presidente nessa divisão de Montesquieu? E até mesmo o que é exercido aqui no Brasil. O presidente ele consegue vetar e sancionar as leis, só que ele veta e sanciona as leis que foram elaboradas pelo poder legislativo. E o presidente também ele consegue atuar diretamente em medidas provisórias. Deixando isso de lado, vamos atrelar as questões do poder legislativo. Dentro do poder legislativo a gente tem uma divisão, porque a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Não adentrando o número de deputados, nem essas coisas, porque vamos deixar isso de lado, vamos adentrar só nas questões mais constitucionais mesmo. Então, como funciona? A Câmara de Deputados ela vai elencar as questões, as modificações, as novas leis e assim por diante. Então,
A Câmara dos Deputados vai trazendo as questões que estão sendo elencadas e assim por diante, e também é ali nesse poder legislativo que é trazido os pontos que o presidente, o poder executivo, ele quer, por exemplo, uma nova lei, uma alteração de uma lei, tudo é trazido para o poder legislativo, junto com os deputados. Essas leis e todas essas propostas vão então, depois da sua aceitação, elas vão para o Senado. Quando chegam ao Senado, elas são estudadas, são olhadas mais a fundo para ver se vão ser aceitas ou não. O Poder Judiciário, por sua vez, está ligado ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e a sua função é mais de acompanhar e verificar se tudo está sendo feito de acordo. Ele é o fiscal, então pode trazer essa concepção. O Poder Judiciário é o fiscal. Então, assim, o Poder Judiciário ele vai interpretar as leis e fiscalizar o seu cumprimento. Dentro do Poder Judiciário, a gente tem 11 juízes que são eleitos pelo próprio Senado. O Poder Legislativo elabora, elenca e modifica as leis. E o Poder Executivo, ele sanciona ou veta as leis. Então, já temos esse ponto. Já dá para ver que o presidente não é realmente quem manda no país. Já conseguimos trazer essa distinção. Porque quem realmente manda, se olhar do ponto legislativo, é sim o Poder Legislativo. Dado que muitas vezes vai ser ele que não vai deixar para frente passar as questões do presidente, das ideias do presidente, e assim por diante. Então a gente já consegue trazer essa distinção. Sempre que se critica e traz muitas questões do presidente, independente do presidente que está lá em cima, é preciso compreender que o presidente ele consegue apenas dar o espetáculo. É a famosa terminologia atrelado a ele traz as ideias. Assim. Ele consegue jogar as ideias, sugestões, mas ele por si só não consegue ter uma influência direta, de maneira normal, para que aquilo seja aceito. Então, como na maioria das vezes é aceito? Se lembra que eu falei no início do vídeo da plutocracia? É justamente isso que acaba por ocorrer no Brasil. Então, o presidente, o deputado, o empresário e assim por diante traz as questões, as sugestões e as melhorias que devem ser feitas. Só que para elas andarem, entendendo do poder que o legislativo acaba por ter, que o Senado tem, um dinheirinho acaba rolando, basicamente. Aquele incentivo, né? Porque, bom, são muitas questões e para a tua ideia passar na frente, vai ter que ter um incentivo. É claro que eu não estou alegando nada, eu só estou trazendo alguns pontos. Bom, não temos muitas provas. Não posso trazer muitas alegações nem nada, porque vai que depois a coisa fica ruim para mim. Não. Não estou alegando nada, só trazendo algumas questões da plutocracia e assim por diante. Então, basicamente, o que ocorre no Brasil, e agora respondendo à questão, o presidente, ele representa, ele é um chefe de Estado e um chefe de governo. Ele consegue ter influência sobre o poder legislativo e ele tem uma influência direta para trazer segurança para o país, dado que é ele quem representa o país. Depois disso, é o poder legislativo que vai cuidar do papel das leis. O Senado, por si só, é quem vai aceitar que as leis são vigentes. E o poder judiciário vai ser aquele que vai acompanhar e fiscalizar essas leis. Então, o que se conclui aqui? Que é um conjunto e que não é o presidente por si só quem realmente manda no país. Espero que eu tenha te ajudado a compreender. Sabe que esse tema tem muito mais a ser abordado. Eu quis trazer de uma maneira bem resumida a questão política, da ciência política do país. Só que, é claro, eu trouxe de uma maneira muito resumida. Mas se tiver interesse, pode deixar aqui nos comentários, eu consigo estender isso. Trazer então, qual é a real influência do ministro? Como funciona as secretarias? Quem realmente manda nelas? Qual é o papel do governador? Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel do vereador? Qual é a sua influência? Entendeu? Depois são muitas questões, não dá para responsabilizar apenas uma pessoa por todo o conjunto, entende? Então se tiver interesse, deixa aqui nos comentários que numa sequência de vídeos eu posso trazer, porque eu acho muito interessante compreender isso. Não nos é comentado e é apenas atribuída a responsabilidade ao presidente, não tirando, dado que como ele é o representante, ele é o chefe de Estado, ele tem que representar muito bem o país. Claro, ele foi eleito para isso. Para representar os interesses da população, os anseios dela, e também por estar ligado às questões macroeconômicas e socioeconômicas, e também sociais. É esse o papel dele, de ter essa representação. Então, sem trazer nenhuma crítica, nenhuma tendência a algum lado. Mas então é isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo, que eu tenha agregado conhecimento, que eu tenha te ajudado realmente a compreender essas questões das ciências econômicas. Então é isso. Até o próximo.